Hoje não teve como ser assim um pouco constrangedor a gente ter que reler tudo no Evangelho sobre a lei de amor para a gente falar aqui hoje. E com um noticiário, né? Mais guerras e mais guerras. Então fiquei um pouco envergonhado da nossa condição humana. Não é surpresa, mas quando está assim mais agudo, né? Os dramas aí, as guerras, as decisões contraditórias ao amor, a gente fica triste, né? Mas lembrando o livro Nosso Lar, que muitos conhecem aqui, que foi narrado na época da Segunda Guerra Mundial. Então lá trata do grande trabalho, da grande reunião de espíritos de várias colônias aqui na Terra para ajudar a paz, para ajudar a socorrer os vítimas da guerra. Então, apesar da tristeza desses dias, a gente tem que reforçar esse outro lado, o lado da vibração superior, nas nossas conversas, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, porque está previsto que o escândalo aconteceria, né? Dadas as nossas imperfeições, então, os espíritos que nos dirigem, Jesus que está no comando, vai vendo que conforme as escolhas que fizemos, certas situações são inevitáveis. Então a gente está passando por isso nesses dias de forma mais aguda, mas não vamos aqui relembrar, né, das promessas de Jesus de um futuro de paz. Então, amar o próximo como a si mesmo é o título do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então lá, os itens 8, 9 e 10, que são instruções dos Espíritos. Então, parte dos capítulos, textos organizados por Allan Kardec e seus parceiros, e ele fez a seleção, e outra parte dos capítulos são cartas, textos diretamente de alguns espíritos que colaboraram na codificação do Espiritismo. Então, hoje são 3, eu só vou inverter, falar do 10 primeiro, deixar o 8 por último, porque o 8 é um dos textos mais belos que tem no Evangelho, a gente vai deixar para terminar com eles. Então, Espírito de Sanzon, 1863, e lá está no Evangelho que ele foi um membro da Sociedade Espírita de Paris. Então ele participou do início do Espiritismo, desencarnou e já teve a chance de continuar participando através da mediunidade. Então, e ele começa dizendo que ele estava ali falando aquilo que outros espíritos estavam o conduzindo, né? Então ele estava dizendo que ele era um mensageiro. E começa o texto com amai muito a fim de ser desamados. Uma troca, um negócio, vamos amar para ser amado. Para o nosso nível, né, não faz mal essa forma, que a gente ainda não entende muito a abstração aí dos sentimentos, então vamos começar, talvez até por interesse próprio mesmo. Eu vou me esforçar aqui nesse tal de amor para ver se realmente eu vou conseguir mudar essa troca que está sendo assim, de coisas negativas, passar por uma troca de coisas positivas. E aí ele segue dizendo que esse pensamento é correto, é justo e que nele nós encontraremos, né, realmente aquilo que abranda as nossas dores, nossos sofrimentos. E nós, nas nossas vidinhas aí medianas, já com certeza podemos experimentar isso. Quando a gente, em alguma situação, optou pelo ato espontâneo de amor, pelo ato do perdão, a gente experimentou a leveza, a delícia que é essa troca de energias positivas quando a gente desistiu de devolver a mesma moeda, a gente desistiu de pagar mal com mal, a gente sentiu aí esse abrandamento. Então, por mais que a gente fique achando uma coisa distante, o modelo que Jesus veio nos demonstrar, que é a própria lei de Deus, mas é a meta a chegarmos, né? Então, atingirmos. O
Então, no caminho, a gente vai errar, vai acertar. Alguém a gente já consegue amar, alguém a gente ainda não consegue amar, né? E aí ele completa. Pondo em prática este conselho, elevando-nos, aqui mesmo, na condição de encarnado, já poderemos experimentar essa espiritualização. Então é disso que eu estou falando. Apesar dos nossos erros, a gente já pôde experimentar momentos de paz, de uma troca harmoniosa. Então é possível, a gente consegue. Depende das nossas escolhas, de continuar neste caminho, né? Aí ele dá o conselho, falar de amor assim é muito... várias escolas falam de modos diferentes, né? O Espiritismo tem esse jeito de tentar falar de uma forma mais pragmática, mais didática, né? E aqui, como às vezes falar do sentimento do amor, a gente fica meio perdido, aí a gente traz para outras palavras que a gente conhece mais. Então, ser leal, ser probo, ser consciencioso, fazer aos outros o que querem que eles façam. Isso é o sentido do amor para nós. A gente não ficar perdendo em devaneios, né? Na hora das poesias, dos romances, a gente usa aí o amor de outra forma, o termo amor. Mas aqui é a forma direta de nós lidarmos uns com os outros. Sermos justos, sermos leais, sermos honestos, né? Para que a gente faça o melhor para o outro e recebamos o melhor. E aí ele completa que devemos ir além, estarmos atentos, observando aonde nós podemos atuar, aonde há sofrimento que a gente possa abrandar, né? Não só ficar na troca do círculo menor, mas estar sempre atento aonde você pode ser útil, aonde tem alguém sofrendo que você pode abrandar aquele sofrimento. E aí ele usa uma palavrinha, né? Alguns gostam, revolucionária. Essa ideia, amar bastante para ser amados, abrirá caminhos. Isso é uma ideia revolucionária. Revolucionária é tudo aquilo que vem diferente, para romper com um costume, com uma forma de levar a vida. Então, apesar de fazer 2000 anos que Jesus lançou essa regra de vida, a lei de amor, ela ainda é tida como uma coisa revolucionária. Ela ainda não está no nosso dia a dia. É a revolução que a gente precisa fazer no nosso comportamento. As mudanças no comportamento coletivo vão depender dessa soma das mudanças dos nossos comportamentos. E ele fala que essa rota está determinada, é invariável, então vai chegar esse dia em que a lei de amor vai predominar na Terra. E fala para a gente não duvidar disso, né? Para a gente olhar para trás. Toda a nossa caminhada até aqui, quanto que a gente já mudou nas nossas décadas de vida, observar o quanto a gente já progrediu. Então, existe o progresso. Apesar das guerras, o mundo não está pior do que era. Ele está melhorando. Ele está melhorando. Então, que a gente não duvide disso e observe na nossa própria trajetória humana, na nossa própria trajetória pessoal, aquilo tudo que a gente não entendia, não admitia, e agora a gente já consegue observar, entender e praticar. Então essa direção é de cima, é do Altíssimo. Então essas lições nós devemos receber, aceitar, para que essa troca, essa permuta do amor universal chegue um dia. Então, está lá os nossos irmãos lá guerreando, mas também há em vários pontos do mundo pessoas dando a vida por um ideal de paz, por um ideal de amizade, de fraternidade, de solidariedade. Então não vamos sempre olhar os dois lados, senão a gente realmente vai ficar assim triste, pessimista. E aí ele fala diretamente para nós, né? Por aí vós, né, os encarnados, vão se reunir para se entenderem, se amarem. E aí eu fiz questão de guardar esse parágrafo dessa expressão, né? Destruírem todas as injustiças e todas as causas de desinteligência entre os povos. Então, é muito desinteligente, né, a opção da guerra. A gente sabe que são opções assim de chantagem política, de um grupo, de uma nação, uma contra a outra, só que essa troca
de chantagens e de armas, está deixando o mundo numa situação pior. Então, é falta de inteligência, é falta de bom senso. O que vai alguém nesses 190 e poucos países achar que merece, tem um direito extra sobre os outros, né? E aí fica essa troca de revide. Então é uma falta de inteligência mesmo, né? Então, primeiro, usar a inteligência, o senso de justiça, e aí conquistarmos o senso do amor. Aí, pulando para o item 9, Fenelon era um dos mais próximos espíritos ali, junto com Allan Kardec, na condução da codificação kardeciana, da codificação espírita. Então, aí ele fala, alguns tópicos são parecidos, né? A gente vai tocar em outros pontos que o texto repetia, aí eu separei. Então, o amor é de essência divina. Então, falar de Deus é talvez o assunto mais difícil, né? Mais impalpável. Mas a frase do Livro dos Espíritos, que abre o Livro dos Espíritos, né, nos dá assim, uma clareza, um marco, né? Que Deus, apesar de a gente tratar muitas vezes de Deus no pessoal como alguém, né? O Senhor, o Pai, o Criador, mas a resposta que os Espíritos Superiores dão para a pergunta de Allan Kardec, o que é Deus, é bem concisa. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, a causa de tudo. Então, até falar o Criador já é um jeito nosso de personalizar Deus, que é impossível. Então, Deus é a criação. É a criação. Confiando em Jesus, que a lei de amor é a lei que resume todas as leis, como ele falou lá para os nossos irmãos naquela época, para nós mesmos, né? Amar a Deus, amar ao próximo como a si, isso resume todas as leis. Então, confiando em Jesus, o divino representante, se a lei de amor resume todas as outras, essa lei é de origem divina. Então, a forma de agir, de criar de Deus é com amor. Então, tudo deve reproduzir esse amor divino. Esse é o nosso desafio. Então, todos nós temos essa centelha, esse germe. Então, você pode estar acabrunhado, depressivo, pessimista, achando que não serve de nada, que a vida não presta, que talvez é melhor morrer. É só um momento que a depressão está mais grave. Você não muda nada no seu íntimo, você tem a centelha, você tem o germe desse amor divino em você, e você é parte dessa criação divina baseada na lei de amor. Então, não se esqueça disso. Aí o germe. Então, ele vai desenvolver aí a nossa escolha, as nossas posturas, nas pequenas e grandes decisões, desenvolver esse germe do amor em nós. Moralidade, inteligência, e assim a gente vai conquistar as afeições sinceras. Não é tão bom receber aquele abraço sincero, aquele aperto de mão, aquela fala assim, que realmente toca o seu coração, que você sente firmeza, né? Naquilo que a pessoa falou, confia, e ali dessa relação, dessa afeição, coisas santas e doces coisas vão surgir. Então, está em nós esse potencial. Depende de desenvolvermos. Se a gente dar mais ouvido ao pessimismo, dar mais ouvido que está tudo perdido, que não tem mais jeito, né? Aí isso a gente não vai desenvolver. Tudo perdido, não tem mais jeito, é uma falta de confiança nesse comando de Jesus, nessa criação amorosa de Deus. Se realmente a gente superar todos os limites, aí Jesus reúne lá os seus parceiros e toma decisões aí para mudar o rumo da trajetória. Mas ainda estamos aqui encarnados nessa convivência, nessa luta diária de aprender a amar uns aos outros. Então essa é a proposta, não vamos desistir. Para praticar a lei do amor, aqui ele vai tocar na questão do amor particular. Tal como Deus entende, Deus é criador, criação de tudo,
preciso se faz, chegueis passo a passo a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. Aí ele aprofunda falando que se essa lei é uma lei geral, e ele cita a reencarnação nesse texto, e às vezes tem gente que confunde o conceito de reencarnação, que se sente muito apegado a um grupo, ao seu grupo, à sua região, à sua etnia, à sua nacionalidade, e não entende que a reencarnação é a continuidade, é a ampliação disso. Quando a gente desencarna, a gente não vai perder essas afeições, essas ligações. É só para mostrar que realmente somos uma família só. Então, no processo reencarnatório, a gente vai continuar lidando com essas afeições que a gente conquistou. Então, esse amor particular, eu só amo o meu grupo, eu só amo os que têm a mesma fé, a mesma origem, a mesma nacionalidade, isso está incompleto. Um amigo nosso, palestrante, tocando nesse ponto, fala que do nosso egocentrismo, do nosso egoísmo, a gente vai lentamente aprendendo a amar. No egoísmo mais profundo, você vai contra todos para os seus interesses. Se precisar, você mata até um parente pelos seus interesses. Aí você consegue alguma afeição, um filho, a mãe, a esposa, aí você já tem ali aquele grupinho pequeno que você, se precisar, destrói os outros por aqueles. Aí devagarzinho esse grupo vai aumentando, o grupo de amigos, o grupo da afinidade, até um dia você entender isso daqui, que toda a humanidade, a sua família, que você deve buscar a verdadeira afinidade com todos, amar a todos indistintamente. Então, talvez vocês tenham visto por aí, essas coisinhas rápidas,